Lemos em Mateus 8, de 1 a 4, o relato onde Jesus, ao terminar seu discurso mais importante, que você já deve saber qual é. Isso mesmo, o Sermão da Montanha. Aqui no canal tem vários vídeos sobre esses capítulos. Ele desce do monte e a grande multidão o seguia. De repente, no meio de tanta gente, apareceu um leproso, que se colocou de joelhos, adorou a Jesus e disse que se ele quisesse, poderia purificá-lo. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: "Quero, seja purificado." Imediatamente aquele homem foi curado. Jesus ainda lhe diz para não contar a ninguém, mas ir ao sacerdote apresentar a oferta ordenada por Moisés para que sirva de testemunho. Primeiramente, você precisa entender que o fato deste leproso estar no meio de uma grande multidão é algo bem raro. Afinal, os leprosos não podiam se aproximar das outras pessoas. Isso porque a lepra é uma doença de pele com um aspecto muito ruim, e a lei mosaica ordenava o isolamento do doente. Sendo assim, os leprosos eram, de forma geral, pessoas marginalizadas, excluídas ou tratadas com desprezo pela sociedade. Muito provavelmente, esse homem estava escondido, cobrindo as suas feridas, não sei. Mas ele foi muito corajoso ao enfrentar tantas pessoas apenas para ver e adorar a Jesus. Só aqui nós vemos que ele realmente tinha fé em seu coração. E a fé dele fica ainda mais notável quando o texto nos diz que ele se ajoelhou perante Jesus e se referiu a ele como Senhor. Aquele leproso reconheceu que Jesus era mais do que um simples homem. Ele reconheceu a divindade de Cristo. Afinal, apenas Deus era capaz de curar um leproso no Antigo Testamento. Fé nós vimos que aquele homem tinha, tanto para enfrentar a multidão e a própria lei em sua condição para adorar a Jesus. Mas ele não pede para o Senhor curá-lo. Vemos aqui, diferente do cego de Jericó que clamava por compaixão, o leproso dizendo: "Senhor, se tu queres." Ele não clamou pela cura e ele não disse se podes, afinal ele já sabia que Jesus podia. Talvez ele tivesse usado a expressão "se tu queres" por ter sido anteriormente maltratado, rejeitado ou desapontado por outros intitulados curadores que havia na época. Eles não queriam curá-lo, mas talvez Jesus quisesse. E então vemos o mais lindo. Jesus estende a sua mão e o toca. Jesus toca um homem leproso, rejeitado, maltratado, muito provavelmente humilhado e desprezado pela sociedade. Não sabemos qual tinha sido a última vez que aquele homem havia sido tocado por alguém, mas Jesus o toca. Assim como aquele leproso enfrenta a lei como um ato de fé ao se misturar na multidão, Jesus também enfrenta a lei como um ato de compaixão e toca aquele homem. Tocar um leproso era proibido, e ao menos pensar nisso poderia causar repulsa na grande maioria das pessoas. Na Bíblia encontramos alguns relatos de Jesus curando com o toque, mas ele também tinha o poder de curar com apenas uma ordem, e até mesmo com grande distância do enfermo, que é exatamente a cura que Mateus relata a seguir, dando esse contraste. Ou seja, Jesus não precisava tocá-lo. Ele tinha o poder para falar e o homem seria limpo. Ele tinha a lei a favor dele para não encostar naquele homem. Mas ele foi ousado. Ele demonstrou compaixão. Antes de purificar o corpo daquele homem, Jesus quis curar a sua alma. Jesus demonstra ali que o importante não é apenas o físico, mas ele queria que aquele homem se sentisse um ser humano novamente, tocado, próximo de alguém. Jesus restaura a sua pele, a sua alma e o dá a chance de viver em sociedade novamente. Jesus demonstra empatia e cuidado pelo excluído e marginalizado. Jesus se importa com o ser humano como um todo. Assim como na multiplicação de pães, ele já havia alimentado o espírito daquelas pessoas, mas teve compaixão e quis alimentar o corpo delas também. Com esse leproso, Jesus fez um milagre de forma tripla. Ele tocou, sendo que era proibido, demonstrando autoridade sobre a lei e restaurando a alma de um homem que há muito tempo não era tocado.
Jesus também disse: quero. Ou seja, ele não apenas fez o milagre, ele queria fazê-lo. Ele afirmou aquele homem e com isso demonstrou que realmente se importava com ele. Jesus não curou por curar, não curou no automático. Jesus quis. Não sei para você, mas isso faz toda a diferença para mim. Sabe quando pedimos algo para uma pessoa e ela faz por fazer? Ou quando alguém só faz um gesto bom pois foi obrigado ou outra pessoa pediu? É diferente quando o outro realmente quer fazer algo bom. Jesus quis e ele disse para aquele homem: quero. É a vontade de Jesus curar o nosso corpo e a nossa alma também. E além de tudo isso, Jesus efetivamente purificou o homem. Não ficou apenas nas palavras, mas sim na ação. Imediatamente, aquele homem foi purificado. Com certeza, esse foi um encontro memorável. Depois disso, ele instrui o homem a não falar nada a ninguém. Ele precisaria mostrar-se ao sacerdote primeiro, para assim equilibrar a sua autoridade sobre a lei com o seu compromisso em relação a ela. Mas além disso, ao ser examinado, aquele homem seria declarado limpo pelo sacerdote e então ele poderia certificar-se do milagre que Jesus havia realizado e então serviria como testemunho a eles e perante a lei. Jesus nos ensina que devemos olhar para as pessoas com olhos de compaixão. Muitos são desprezados e esses devemos estender as mãos. O toque de Jesus vai além da cura física, oferecendo a cura espiritual, emocional e a promessa de redenção. Ele nos exorta a compartilhar compaixão, cultivar a fé e abraçar a renovação espiritual. O toque de Jesus continua a inspirar e guiar os cristãos em sua caminhada de fé, lembrando-nos do profundo amor de Deus pela humanidade. Ele nos tocou quando estávamos sujos no lamaçal dos nossos pecados. Ele nos resgatou e nos deu vida. Você pode até se sentir sujo, excluído e esquecido, mas Jesus quer te tocar de forma especial e purificar seu coração, sua mente e sua alma, para que assim você também possa estender compaixão e amor para com os outros que necessitam de um toque.